Bom dia, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Vamos para mais uma aula da Hora do Conto de hoje, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Hoje eu trago para vocês 4 lendas do folclore brasileiro. São elas: o Curupira, a Yara, a Caipora e o Boitatá. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhem comigo! O Curupira. De acordo com a lenda do folclore, o Curupira ele é descrito como um menino pequenininho, de pele verde, cabelos vermelhos parecendo fogo e os seus pés são virados para trás. Sabe para quê? Para confundir os caçadores. Por quê? Porque quando o Curupira corre com os pés ao contrário no meio da floresta, os caçadores vão seguir aquelas pegadas, o Curupira vai para um lado e os caçadores vão para o outro. E o objetivo do Curupira é proteger a natureza e principalmente os animais dos caçadores, porque os caçadores vão para a floresta para o quê? Para matar os pobrezinhos dos animais. Mas o Curupira, ele não deixa. Sabe como que o Curupira ele engana os caçadores? Ele usa de 1001 artimanhas. Ele faz gritos bem altos que deixam os caçadores quase surdos. E também o Curupira, ele faz som imitando os animais. Aí os caçadores acham que são os animais e vão atrás, mas na realidade os caçadores estão o quê? Perseguindo o próprio Curupira, que faz com que os caçadores se percam na floresta, porque com as pegadas dos pés do Curupira ao contrário, o Curupira vai para um lado, os caçadores vão para o outro, e nisso os caçadores nunca encontram os animais. E também o Curupira, diz a lenda, que ele encanta os caçadores com seus gritos bem altos, faz com que os caçadores fiquem o quê? Quase surdos e maluquinhos da cabeça e começam a andar em círculo lá dentro da floresta e nunca mais conseguem achar o caminho de volta para sua casa. Porém, o Curupira tem um ponto fraco. Sim, o Curupira ele é muito curioso. E alguns caçadores sabem disso. E sabe o que eles fazem? Eles pegam uma corda, dão um nó e escondem a ponta daquela corda dentro do nó e jogam lá no meio do caminho. Então, quando o Curupira se depara com aquela corda dada o nó e sem as pontas, o Curupira pega aquilo lá, senta e começa o quê? A procurar a ponta daquela corda. E nisso os caçadores aproveitam, para fugir do Curupira. Além de proteger os animais dos caçadores, o Curupira, ele consegue prever quando vem uma tempestade, ou seja, ventos e chuva bem forte que pode destruir as florestas. Sabe o que o Curupira faz? Ele pega um pedaço de madeira e sai pela floresta batendo nos troncos das árvores. Então, quando ele percebe que aquela árvore ela é muito fraca ou muito velha e não vai suportar aquela tempestade, o Curupira avisa os animais para não ficarem próximo daquela árvore, porque pode ser que aquela árvore caia em cima deles durante a tempestade e acaba matando os animais. Mas o Curupira, ele é uma importante figura do folclore brasileiro. Ele é conhecido como protetor dos animais. Essa é a lenda do Curupira. A Yara. De acordo com a lenda, Yara, uma índia, ela era filha do pajé. Pajé é o médico de uma tribo e era uma tribo muito importante lá na Amazônia. Muito habilidosa, talentosa, Yara lançava o quê? O seu arco e flecha, as suas lanças como ninguém. Ela era considerada a melhor guerreira daquela tribo. Sim, todas as vezes que aquela tribo ia para uma luta, uma batalha, sempre ganhavam por causa da Yara, que era a melhor guerreira daquela tribo. Só que tinha um porém, a Yara tinha irmãos, alguns irmãos homens. Eles eram guerreiros também da tribo, mas eles não eram
tão habilidosos como a Yara. E sabe o que acontecia? Todas as vezes que a Yara voltava vitoriosa de uma batalha, o pai dela, o pajé, sempre elogiava e acabou despertando inveja e muitos ciúmes nos seus irmãos, que queriam ser como a Yara. E eles, olha só, que feio, bolaram um plano para acabar com a vida da Yara, porque eles estavam com muita inveja e muitos ciúmes. E numa noite, enquanto a Yara estava dormindo dentro da casa dela, que é a Oca, lá na tribo indígena, os irmãos entraram de mansinho e eles carregavam nas suas mãos arcos e flechas para acabar com a vida da Yara. Mas como a Yara era muito esperta e habilidosa, ela percebeu e levantou rapidamente e começou a lutar com seus irmãos dentro da Oca. E ela conseguiu tomar da mão de todos eles os seus arcos e flechas. E sabe o que aconteceu? A Yara acabou com a vida dos irmãos. Mediante aquela tragédia, a índia Yara ficou morrendo de medo do seu pai, o pajé, ficar muito bravo com ela. E ela resolveu fugir para o meio da floresta. No dia seguinte, quando o pai da Yara percebeu o que tinha acontecido e viu seus filhos todos mortos, ele então juntou alguns guerreiros daquela tribo e foram em busca da Yara no meio da floresta. E procuraram tanto que a encontraram escondida. E como castigo, o pajé, o pai da Yara, pediu aos guerreiros que jogassem a Yara, a sua filha, nos rios Rio Negro e Solimões, que são dois rios importantes lá da Amazônia. E esses dois rios, eles se encontram, as águas deles se encontram. E quando as águas do Rio Negro e do Solimões se encontram, as águas ficam o quê? Muito fortes. E quem cai no encontro desses dois rios dificilmente escapa com vida. E como jogaram a Yara lá, ela acabou o quê? Entrando naquele rio e se afogando. Com pena, os peixinhos daqueles rios ficaram assim, muito tristes de ver a Yara morrendo afogada. Resolveram dar uma chance para a Yara. Pegaram, juntaram vários peixinhos e levantaram o corpo da Yara e levaram até a margem do rio. E ali, sob a luz da lua, os peixinhos imploraram para que a Yara voltasse a ter vida. E a lua concedeu, transformando ela numa linda sereia. Fim. Caipora. A caipora também é chamada de caipora do mato. É uma figura do folclore brasileiro considerada a protetora dos animais e a guardiã das florestas. É assim como o curupira, ela ajuda o curupira. A caipora vive nas florestas e tem o poder de dominar e de ressuscitar os animais, ou seja, de trazer vida outra vez àqueles animais que foram mortos por caçadores. Sim, a caipora ela vive montada num porquinho do mato e corre pela floresta, e o seu principal intuito é defender a natureza. Portanto, a caipora ela faz armadilhas, ela confunde os caçadores, ela faz barulhos, ruídos, ela distrai os caçadores com pistas falsas para que eles se percam na floresta e não caçem os animais. Além disso, a caipora tem o poder de controlar os animais, por isso ela espanta eles quando sente que os caçadores estão chegando na floresta. Sim, a caipora sente que um caçador entra na floresta com intenções de abater, ou seja, de acabar com a vida dos animais. Então a caipora ela solta uivos e gritos assustadores. E esses homens ficam com tanto medo que vão embora correndo da floresta. A intenção da caipora é cuidar desses animais e proteger o meio ambiente. Diz a lenda que a força maior da caipora são nos finais de semana, ou seja, dias de sábado e domingo são os dias que a caipora fica mais forte e os seus gritos são mais altos e mais assustadores. Fim. Esta é a lenda da caipora. Ô boitatá,
Diz a lenda que o boitatá é uma espécie de cobra, que o seu corpo é coberto por fogo e os seus olhos são bem grandes, que saem luzes dali. Mas a lenda diz que era uma cobra normal, o boitatá. E ele foi o único que sobreviveu de um dilúvio. Dilúvio é uma chuva muito forte, que deu aqui na terra, que cobriu tudo de água. E o boitatá, ele foi o único que sobreviveu, sabe como? Ele se escondeu dentro de um buraco muito escuro. E ali ele permaneceu por muito tempo, dias e meses. E como o buraco era muito escuro e o boitatá precisava sobreviver, diz a lenda que os seus olhos foram crescendo e ficaram enormes. Desde então, segundo a lenda, diz que o boitatá, ele sai do seu esconderijo somente à noite, seu corpo coberto de fogo e os seus olhos são bem grandes e saem luzes. Sabe por quê? Para poder se alimentar dos olhos dos animais que os caçadores mataram ali na floresta. Mas quando algum caçador entra à noite na floresta, o boitatá coloca eles para correr, porque ele protege também os animais, assim como o curupira e a caipora. Sim, o boitatá, ele parece uma bola de fogo e seus olhos são chamas num clarão vivo. Sim, e ele se transforma numa espécie de cobra de fogo que serpenteia dentro da escuridão. Com essa forma, algumas vezes ele persegue viajantes ou caçadores distraídos. Dizem que se o viajante, quando encontra o boitatá na sua frente, para escapar do boitatá, ele deve ficar parado, imóvel e de olhos fechados, sem respirar, tem que tampar a respiração. Daí o boitatá não percebe que tem alguém ali e desaparece pela floresta, passa pelo aquele caçador ou aquele viajante e desaparece no meio da floresta. Mas quando o viajante teima em perseguir e capturar o boitatá, a cobra de fogo foge de lá e entra na frente dele e o boitatá começa o quê? A soltar seus raios de luzes dos olhos e seu corpo entra em chamas, bastante fogo, e ele começa a perseguir aquela pessoa, deixando aquela pessoa o quê? Meio enlouquecida, que nunca mais consegue voltar para a sua casa. Essa é a lenda do boitatá. E aí, gostaram das lendas do folclore brasileiro? Tenho certeza que sim. Hoje a professora contou 4, né? As lendas do curupira, da iara, da caipora e do boitatá. Agora chegou a hora de vocês registrarem essa atividade e olha, o que eu vou propor hoje vai ser muito legal e divertido. Foi no kitzinho de vocês essa atividade aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão juntar os 4 personagens que foram contadas as lendas de hoje. Vocês vão pegar um pedacinho de cada um e fazer um personagem novo do folclore. Como assim, professora? Vocês podem pegar, por exemplo, a cauda da iara, juntar com a cabeça do curupira, juntar com o tronco do boitatá e fazer montado no porco do mato, da caipora. Ou seja, usem a criatividade de vocês. Vocês vão ter que juntar os 4 personagens, pegar uma partezinha de cada um e fazer o desenho de um personagem. Vai ser o personagem que vocês irão criar. E é necessário dar um nome para ele. Pode ser um nome bem esquisito, pode juntar todos, por exemplo, Cuiacaitatá. Eu juntei o curupira, a iara, a caipora e o boitatá. Aí vocês juntem ou dão um nome diferente para esse personagem. Usem a imaginação e a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão dar conta sim, porque vocês são super mega inteligentes. Eu estou morrendo de saudade, ó. Beijos, abraços apertados e até a próxima aula da Hora do Conto. Tchau!